Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast Corandeu. Hoje estamos aqui com um amigo convidado especial, diretamente lá da Paraíba. Meu amigo, pastor Murilo Moraes. Nós vamos percorrer sobre um assunto muito interessante e bem contemporâneo, tem sido bem exposto aí, pelo menos nesses últimos anos, que é sobre cosmovisão. O pastor Murilo Moraes, ele é pastor lá da IPB em Cajazeiras, Paraíba. Ele é pós-graduado em Teologia Bíblica, ele é mestre em Teologia do Antigo Testamento, também é autor do livro De Rei a Serviçal. E também tive a oportunidade de participar com ele, né? Ele foi organizador do livro Café e Graça, Conversas à Mesa, onde eu tive a oportunidade de escrever um capítulo e ele também escreveu e organizou tudo isso pela editora Peregrino. E tem vindo mais coisas aí. Pastor Murilo, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Quem tu és, o que tu faz? Bom dia, Levi. É um prazer imenso estar aqui contigo. Nós já trabalhamos em outros projetos e eu sou novato nesse negócio de podcast. Eu, na verdade, sou um grande amador. Na verdade, nunca fiz, né? Primeira experiência. Eu agradeço a você pelo convite. Bom, como você já falou, sou pastor, né? Tenho alguma peregrinação dentro da teologia. Eu tenho desenvolvido uma pesquisa no meu projeto de doutoramento no Seminário Teológico de Dallas, onde nós iniciamos agora em 2019. Nós estamos aí na expectativa de conclusão do doutorado até 2021, né, com a graça do nosso Deus. Estamos trabalhando também na publicação de uma nova obra, eu e um outro teólogo, o reverendo Antunes, que tem um título muito interessante, Quando a Graça é sobre Tudo. Nós estamos fazendo uma introdução ao assunto da doutrina da graça comum. Que bênção, que bênção. Isso. Temos trabalhado com outros artigos, né, com o nosso propósito de edificar e equipar a igreja do nosso Senhor Jesus. Que bênção, muito bom. Fico muito feliz de saber que ele está aí no caminho do doutorado. Você disse que foi uma bênção de Deus para a sua vida e eu creio que vai ser para servir a Deus e a igreja, né? Isso é muito importante para nós cristãos que estamos precisando de uma teologia saudável, né? De homens que se afadigam da palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, né, pastor? Isso, exatamente. É a nossa intenção, que o nome do Senhor seja glorificado e a sua igreja edificada. Amém, amém. Vamos lá então, sem mais delongas. Pastor Murilo, este assunto cosmovisão, pode ser que eu sou um menino ainda, mas... Que é isso? Modéstia, né? Muita modéstia dentro da teologia, mas pelo menos eu tenho visto que nos últimos anos, eu acompanhando mais aí, vamos dizer nos últimos 5 anos, é um assunto já de muito tempo, né? Mas eu digo com toda esse calor da internet, né? Que a gente consegue ter acesso hoje a vários irmãos. Pastor Murilo, este assunto cosmovisão, pode ser que eu sou um menino ainda, mas... Que é isso? Modéstia, né? Muita modéstia dentro da teologia, mas pelo menos eu tenho visto que nos últimos anos, eu acompanhando mais aí, vamos dizer nos últimos 5 anos, é um assunto já de muito tempo, né? Mas eu digo com toda esse calor da internet, né? Que a gente consegue ter acesso hoje
há vários irmãos que têm falado sobre isso, sobre esse assunto. Sim. E é um assunto que tem sido muito falado, inclusive em conferências, né, sobre cosmovisão. Então eu acharia interessante nós começarmos a definir o termo cosmovisão. O que é cosmovisão, pastor? Bem, Levi, muita gente já tentou fazer uma definição a esse aspecto. Há um desenvolvimento antigo acerca do assunto, desde James Orr, que era um teólogo escocês, mas a definição de James Orr recebeu algumas críticas, né? Depois essa definição foi ampliada pelo Gordon Clark, o Carl Henry, o Abraham Kuyper, né? E toda aquela tradição do neocalvinismo holandês. Certo. Que é quem vai dar forma realmente às nossas convicções reformadas do que é cosmovisão. James Orr, ele tinha uma imagem de que cosmovisão fosse um conjunto de um conjunto de informações intelectuais, onde esse indivíduo que era submetido então a essas disciplinas, ele iria então começar a pensar a partir dessas perspectivas, como na definição de Orr, cosmovisão seria meramente um conjunto pautado por uma esfera intelectual, né? Nós enxergamos o mundo à medida como nós somos ensinados, à medida como nosso cérebro ele assimila determinadas informações. Isso foi considerado falso, porque existem outros elementos que formam a nossa visão de mundo. E o Abraham Kuyper, então, ele vai começar a trazer algumas outras contribuições para a definição de cosmovisão. Kuyper vai, então, se estender para algo também tão importante quanto o aspecto intelectual, cognitivo, que é o aspecto sensorial. Kuyper ele vai compreender que o ser humano, ele, não apenas o ser humano, mas toda a vida cristã, ela se dá em três aspectos, que nós chamamos de ortodoxia, ortodopatia e a ortopraxia, né? A maneira como a verdade ela clareia a nossa mente, os nossos pensamentos. James Orr ficou nessa esfera. O Kuyper aprofunda porque a maneira como a escritura ela molda o nosso pensamento, ela também vai moldar os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas volições. Certo. Essa é a grande contribuição do Kuyper, né? Aquilo que nós somos quando crianças, aquela repreensão dos nossos pais, aqueles princípios morais, né? Foi publicado recentemente um livro fantástico do Royal Kuyper, um ex-senador holandês, ainda vivo e muito atuante, e ele escreveu um livro fantástico, que é o Capital Moral. Ele vai falar justamente nesse aspecto da ortodopatia, a maneira como essa herança moral que nós vamos recebendo de berço, principalmente para aqueles que têm um lar cristão, com convicções fortes, como que isso vai moldando as nossas vontades, os nossos desejos e, consequentemente, a maneira como nós agimos, as nossas práticas. Sim. Então, eu creio que cosmovisão é tudo aquilo que tem a ver com a verdade que molda a nossa mente, que molda os nossos desejos e vontades e que resulta em práticas que glorificam a Deus. Sim. Né? E que valorizam a criação, a graça de Deus, e reconhece em cada uma das 15 esferas, nessas 15 modalidades que o Hermann Doiver, no seu método epistemológico, que ele chama de filosofia da ideia cosmonômica. Massa. Ele vai dividir a realidade em vários aspectos, que vai da mais básica, a matemática, a numérica, até a mais complexa, que é a fé, né, a fiduciária,
Ele vai de uma avaliação numérica, espacial, cinemática, física, biótica, sensitiva, lógica, histórica, linguística, social, econômica, estética, jurídica, ética e, por último, a fé, né, a pística, a confessional. Doiver foi mais a fundo, né? Exatamente. Doiver vai conseguir observar, a partir da realidade, observando a realidade, aquilo que Kuyper enxergou, mas de uma maneira mais superficial, né? Certo. Bom, é isso. Não dá para definir cosmovisão em 2 ou 3 frases, né? Mas partindo desse pressuposto, né? Partindo já do que você iniciou dizendo sobre cosmovisão, é possível então afirmarmos que todos temos uma cosmovisão. Exato. Seja ela cristã, como eu creio que você vai adentrar daqui a pouco, e antes até de você entrar nas raízes da cultura e das origens, né, eu acharia interessante uma outra pergunta. A nossa cosmovisão, ela foi afetada, ou seja, como nós podemos definir se a nossa cosmovisão ela realmente é cristã ou não? Ela foi afetada? Ok, sim. Bom, antes, voltando um pouquinho aí, você lembrou muito bem, todos temos uma cosmovisão, seja ela cristã ou não, seja ela resultado da escritura sagrada, seja ela resultado de qualquer filosofia. Há diversas cosmovisões, diversas tentativas de explicar a realidade, sejam elas filosóficas ou religiosas, e então todos temos. Não é exclusividade dos cristãos eles terem uma capacidade reflexiva, cognitiva, né? Sim. Algo para chamar de ortodoxo, de verdadeiro. Não é exclusivo dos cristãos terem vontades, terem desejos, nem praticarem aquilo que se considera verdade, né? Todos têm, e todos pautam suas práticas, todos planejam suas vidas a partir das suas cosmovisões. Mas a sua pergunta, né? Nossa cosmovisão foi afetada? Obviamente, né? Os efeitos noéticos da queda... Que não é Noé. Exatamente. Muitas pessoas acham que efeitos noéticos da queda, nós estamos falando de Noé em específico, não é isso? Não é o Noé da arca, tá? Isso. Vem de nous, né? Mente. Exato. Os efeitos do pecado na nossa mente, né? Como que as categorias estão nubladas por causa da queda. Obviamente, essa perspectiva é a perspectiva cristã. Sim. Né? Apenas o cristianismo vai levar em conta esse efeito, essa tragédia na humanidade, a queda. Não é verdade? Inclusive, a escolástica, Tomás de Aquino, tentou negar esses efeitos noéticos, né? Ele afirmava que o pecado afetou os nossos corpos, mas a nossa mente permaneceu intacta, né? E, com todo respeito à filosofia e teologia tomista, mas o Tomás de Aquino estava equivocado. É óbvio que sem uma iluminação do Espírito Santo, sem uma regeneração, é impossível o ser humano ele voltar a enxergar a realidade com as lentes de Deus, né, com os olhos de Deus, com os olhos do Criador, com o telos do Criador, né, observando as finalidades do Criador para cada um dos elementos da criação. É impossível. Né? O pecado nos individualizou, nos tornou egoístas, e em vez de enxergarmos o mundo com a hermenêutica de Deus, nós enxergamos o mundo com nossas próprias categorias de interpretação egocêntricas. Né? E quando nós desviamos os propósitos, princípios, a teleologia de Deus para cada elemento da criação, obviamente o que resta a humanidade, o que resta para a humanidade é redefinir todas as coisas. Sim. Então,
Sim, pode falar? Não, é que eu acho que eu até me adiantei na questão, com certeza você entraria falando sobre a cosmovisão cristã em si. Até você já até comentou sobre um dos pilares, né, que seria, que os teólogos até tratam dentro da cosmovisão cristã, que é a queda. Isso. Então, vamos tentar retroagir um pouco no meu pensamento, nas perguntas aqui. Vamos lá. Então, você consegue discorrer, então, sobre as raízes, né, da cultura, as origens. O que você pode falar para a gente sobre as raízes da cosmovisão em si, da cultura em si? Bom, quem nos ajuda, quem fez essa reflexão muito antes de nós, foi o próprio Dover, o próprio Hermann Dover, na sua obra Raízes da Cultura Ocidental, e um pouco também No Crepúsculo do Pensamento, Dover vai elencar alguns motivos básicos, que vai desde a origem, a fundação do pensamento. Ele vai chamar de motivo básico religioso. Por trás de toda perspectiva, seja ela intelectual, filosófica, existe um motivo religioso por trás. Né, das religiões antigas, o zoroastrismo, enfim, as religiões sumerianas. E essas religiões, elas eram bastante dualistas. Existe algo predominante na cultura ocidental, que é um dualismo que vem dessas origens, da origem do pensamento religioso, desde as religiões mais antigas. Então, sempre aquela coisa do o bem contra o mal, essa polarização, os deuses do bem em conflito cósmico com as divindades do mal, né? Isso tudo vai permear a nossa cultura desde o seu nascimento, desde o ventre. Por exemplo, as epopeias de Homero. O que Homero fez? Homero ele pega aspectos das religiões antigas e ele coloca numa narrativa dramática, né? A Ilíada, a Odisseia, e ele começa a trazer imagens humanas para as divindades imateriais das religiões mais antigas que o próprio Homero. Certo. Né? Mas a raiz é a mesma. Continua aqueles conflitos entre as divindades boas contra as divindades más, os exércitos do bem contra os exércitos do mal, né? Você vai se deparar com isso. Os heróis das epopeias de Homero, né, sendo guiados pelas divindades do bem e combatendo as forças do mal. Né? Então, esse motivo básico religioso do dualismo antigo, somado ao motivo básico grego, que é a ideia desse dualismo filosófico, o ideal versus o material, não é? Aquela coisa bem gnóstica por trás. Por trás do gnosticismo vem muito marcadamente esse dualismo mais antigo que o gnosticismo. Sim. Então tem aquele quadro famoso do Platão e do Aristóteles, né? Um apontando para a Terra e para a realidade física, o outro apontando para cima, para as realidades invisíveis, as realidades imateriais, né? E esse debate, o que é melhor, onde a gente se concentra, né? Nesse mundo físico ou no mundo imaterial, onde estão os ideais, né? E, enfim, a cultura, o motivo básico grego, que é o berço da nossa cultura ocidental, é muito marcado por esse dualismo, de olhar para as coisas terrenas e com um certo tom de desprezo, certo, e olhar para a realidade invisível com essa pegada máxima de onde está expressa ali todos os ideais, tudo que as coisas físicas deveriam ser e não são. Estão lá nesse mundo ideal, né? E isso chega muito fortemente na Idade Média, e até nós podemos perceber aquele conflito entre natureza e graça, né? O desprezo pelas coisas físicas,
e isso vai se manifestar nas diversas modalidades das artes, né? Certo. Os artistas, eles pintavam realidades espirituais, mas desprezavam paisagens, né? Não havia perspectiva de paisagismo, não no sentido de você plantar uma horta, mas simplesmente no sentido de encontrar o valor criacional ali. Né? Não havia, nem mesmo dentro da própria teologia cristã. Então a gente já começa... bom, até aí não havia, né? Mas ali, muito depois dali, quando veio a Reforma, ou até no Renascentismo, né? A gente já consegue ver alguns quadros, Michelangelo e outros pintando algo que nós, embora podem ser que muitos ali não eram cristãos, mas começa já a tirar esse preconceito com a arte, com a coisa mais estética, né, com a pintura, porque já começamos a ver ali que aquilo é uma forma de glorificar a Deus, né? Uma pintura, por exemplo, de uma floresta, de montanhas, ou seja, ali está mostrando a criação do nosso Deus, né? E até o contexto medieval, isso, como você já está definindo, isso não era tão bem visto, né? Exato. Então você começa a perceber o distanciamento de uma teologia apostólica que valoriza a integralidade da obra criacional de Deus e como que Deus revela a sua graça em cada um desses elementos. E aí você tem vários motivos, desde esse motivo básico religioso, que é o dualismo, o bem versus o mal, a influência grega, que é o motivo básico grego, que é aquele dualismo entre o ideal e o material sendo considerado algo mal, e o ideal e material sendo o alvo, o objetivo a ser alcançado. Nós chegamos então no motivo básico medieval, aquele dualismo onde até mesmo cristãos que não conseguiam enxergar o valor da natureza, o valor da realidade criacional, e continuaram com esse dualismo, só que agora conhecido por natureza e graça. A natureza, esses valores menores aqui das coisas terrenas, e a graça, que são os elementos angelicais, os elementos de uma outra realidade que não daqui. Certo. E isso se confunde, então, um pouco mais com o motivo básico moderno. Nós entramos na modernidade e o conceito de natureza e graça vai dando lugar ao dualismo entre a ética versus a liberdade. Então o dualismo permanece, só que agora se afasta ainda mais das perspectivas teológicas, porque enquanto ainda na era medieval se percebia esse distanciamento, essa separação, mas pelo menos os termos que eram tratados ainda eram voltados muito para o aspecto religioso. Sim. Se falava muito... inclusive o movimento monástico, né, vai surgir aí, os monges fugindo da realidade física, natural, e buscando espaços de isolamento para que eles pudessem entrar em contato com a graça de Deus de uma maneira experiencial mais profunda. Buscando a santidade dentro do monastério, e o pecado estava lá dentro, né? Exatamente. Eles podiam ir para uma caverna que o pecado estava lá, né? Como aquela oração famosa do São Bento de Núrcia, né? Que ele estava na caverna e ele tinha visões de uma mulher nua, muito bonita, e ele dizia que era Satanás personificado, e ele fez uma oração que era assim, crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, né? Sim. Cruz sagrada seja minha luz, não o dragão seja o meu guia, né? Vai de retro Satanás. E isso ele falava diretamente a essa mulher
que aparecia ele dentro da caverna, né? Então não adiantava ir para a caverna, porque a tentação estava lá do mesmo jeito. Verdade. Não que eu creia que o diabo estava lá, né? Acredito que isso era mais da mente mesmo, do próprio Benedito de Núrcia. Verdade. Mas a tentação está dentro de nós, né? Nós somos seres caídos e o pecado ele começa a ganhar forma na nossa mente mesmo. Então, onde estivermos, estaremos ali com nossas mentes, né? Com a nossa velha natureza, né? Mesmo cristãos, esse conflito entre o espírito que habita em nós, mas a velha natureza que também está lá, sim, né? sim. Esperando o último dia. Sim. E foi interessante até no começo quando você foi definir cosmovisão e citou Tomás de Aquino, que é século XII, XIII, uma era ainda bem medieval. É interessante lembrar que você citou sobre que Tomás não dava muito importância para a matéria, né? Exatamente. E poxa, parece uma herança bem gnóstica que Tomás aparentemente tinha, né? Vamos dizer assim, até porque Tomás bebia muito de Aristóteles, né? Exatamente. Mas pensando exatamente no que os gnósticos pensavam, ora, que a matéria é má, né? O corpo é mau, parece que Tomás até acho que é até forte dizer isso, né? Mas parece que ele tem ali umas pinceladas do gnosticismo nele, né? Mas sem dúvidas, Levi, não só o Tomás, mas a grande parte na verdade, todos os que sofreram a influência do movimento monástico, eles tinham uma grande influência do motivo básico religioso antigo, grego, né, desse dualismo, bem versus o mal, o ideal versus o material, né, tanto que eles escreviam sobre a futilidade do exercício físico e sim o incentivo à prática do exercício mental, né, da leitura, da meditação, né? Então há de fato essa influência, não é exagero afirmar isso não. Bom, eu inclusive, né, eu estou falando de Tomás aqui que está quase no fim da era medieval, né? Mas inclusive um termo que foi cunhado para essa época, que é Idade das Trevas, e eu como trabalho na área de história, isso para mim é um termo totalmente ruim e para mim sem sentido, até porque ele foi criado lá mais na época do Iluminismo, né, século XVII, XVIII para frente. Mas a idade, né, das trevas que eles definem do século IV até o século XV, XVI, quando veio o renascentismo, foi produzido muita coisa boa. Nós tivemos bons pensadores, nós tivemos homens com cosmovisão, inclusive cristã, muito boa, né, pastor? Sim. Não pode desprezar todo o conhecimento, né, dessa época por esses homens. Claro, de jeito nenhum. Tanto que a própria reforma protestante, sobre a influência do renascentismo, eles foram procurar nessas obras clássicas mesmo, dessa era medieval, ali, digamos, essa eu sempre confundo baixa e alta idade média, eu nunca lembro qual é que é a do começo ali, mas ali da era agostiniana, aquele contexto ali próximo, século V, VI, IV, né, foram as fontes que embalaram a reforma protestante. Certo. Bom, então a gente já conseguimos ver um pouco das raízes, né, da cultura. Você falou mais da cultura, inclusive ocidental. Você quer partir aí para o pensamento? Você já abrangeu um pouco do que Dorver falou. Você quer também ir para um pouco das origens do secularismo? Pode ficar à vontade, pode falar. Bom, eu falava sobre o motivo básico moderno, né? Sim.
quando o dualismo ética versus liberdade vai substituindo os conceitos de natureza e graça. E é aí onde vai surgir todo o pano de fundo para o secularismo, para o grito de autonomia, de independência, né? Que vai culminar com os conceitos fortíssimos de Nietzsche, quando ele vai afirmar que a humanidade ela deveria ser mais dionisíaca e menos apolônica, né? Isso tudo é influência desse perspectivismo terreno. Então, enquanto até a Idade Média não havia nenhum apelo, nenhum incentivo a uma perspectiva de que algo na natureza, algo na criação fosse bom, o motivo básico moderno ele faz o oposto, ele faz o movimento inverso. Certo. Ele sai da transcendência e vem para uma imanência fundamental, né? Então a ideia de ética ela precisa ser redefinida para que rompamos com a ideia de uma transcendência cristã, né? A perspectiva de um relacionamento com Deus, aquele Deus que tem seus princípios éticos e que define o que é certo e errado, o que é pecado e o que não é, né? Aquele conceito entre pecado e obediência, esse conflito, né? É preciso romper com isso, o homem moderno vai romper com isso, e em nome dessa liberdade, dessa autonomia, né? Ao ponto do Nietzsche incentivar, através dessas figuras, dessas divindades mitológicas, né? O Dionísio e o Apolo. E o que Nietzsche quer dizer com isso? Ele quer trazer a memória, a lembrança de que os cultos antigos ao deus Dionísio, ao Baco, né? O Baco romano, Dionísio grego, eles eram cultos onde o ofício religioso, toda a cerimônia religiosa era regada a muito vinho, a muita bebida, muita embriaguez. Daí que vem até os bacanais, né? Isso, o Baco, o deus do vinho, né? Exatamente. E a prática de orgias sexuais. Em contrapartida, não que não houvesse nos cultos ao deus Apolo nenhum tipo de promiscuidade sexual, mas eram mais restritos. Os cultos ao deus Apolo eram rituais mais pontuais, essas orgias sexuais que aconteciam. Certo. Mas no culto a Dionísio não, era uma exploração da sexualidade mesmo, assim, algo sem limites, e o Nietzsche ele vai então, baseado nessa busca por essa liberdade, por essa autonomia, influenciar a nossa sociedade ocidental a explorar e além dos limites da sua sexualidade, aquela coisa do de vez em quando extrapola aí, né? Não fica só naquela coisa da timidez, eu não sei o que é que eu vou fazer, mas para o Nietzsche era você pode explorar a sua sexualidade, você pode ter vários parceiros, você pode explorar outros órgãos além do seu órgão genital, né? Isso tudo como experiência de prazer para uma afirmação da autonomia. Isso é o princípio do liberalismo moral, né? O secularismo é muito pautado pelo liberalismo moral. O liberalismo moral vem desse mesmo dualismo, só que agora ele inverte, né? Em vez de uma vida pautada pela transcendência, é uma vida pautada pela imanência única, fundamental, né? Aquela coisa do Immanuel Kant, de imaginar o mundo dividido, a realidade dividida entre o mundo noumênico, onde habita a divindade, se é que ela existe, né? Mas ele está lá nessa realidade, e nós aqui nesse mundo fenomênico, onde as coisas acontecem, e é aqui que nós temos que viver e não temos contato com o outro lado. Então não existe um Deus, ou se existe, ele não interfere aqui, né? O substrato do deísmo, né? Ele está lá, Deus está lá, as suas atribuições estão lá com ele, e ele não interfere aqui na nossa realidade, né? Sim. Então isso tudo vai dando espaço para que o indivíduo ele
ele reclame a sua autonomia, a sua independência, a sua liberdade, né? E eles transformam, então, o conceito cristão de liberdade, que é uma liberdade limitada pela palavra, uma liberdade cheia de fronteiras, e essas fronteiras não podem ser ultrapassadas, mas já na modernidade as fronteiras são removidas, porque não há mais uma transcendência, não há mais uma realidade superior que defina, e agora nós aqui mesmo, aqui embaixo, nessa terrestrialização, nós aqui definimos o que é liberdade, definimos o que é autonomia, definimos o que nós queremos. Esse é o motivo básico moderno, né? O rompimento com a ética cristã para afirmar uma liberdade. Sim. Né? Então a gente pode até definir que nessa época de Nietzsche e de Kant, definir, não sei se é a palavra certa, mas que há uma crise até no pensamento cristão, né, pastor? Porque eles foram homens, né, Nietzsche e Kant, influentes do seu tempo. Então isso até, será que não é até uma pergunta minha, até acho que a teologia liberal do início do século XIX, por exemplo, pode até ter teve até alguma influência desses pensamentos, por exemplo, não sei. Sim, claro. Na verdade, a teologia liberal, ela vai desenvolver o método histórico crítico, e o método histórico crítico vai justamente ilustrar, né? O método histórico crítico é uma ilustração de que esse dualismo que agora se volta para a imanência e despreza a transcendência, chegou na teologia. Sim. Certo? Então agora nós criticamos, olhamos para a Escritura com um olhar agora negativo, olhamos para a Escritura não mais com um olhar reformado da inerrância, da infalibilidade, da suficiência, né? E olhamos agora com esse olhar desconfiado da Escritura, questionador, né? Porque a Escritura aponta para realidades transcendentes, e a transcendência para o homem moderno viola a nossa liberdade. Então a gente precisa criticar, questionar tudo aquilo que pode nos prender a uma realidade espiritual. Sim. Né? E aí nós precisamos de um novo método, então, para criticarmos a Escritura, para usarmos outros pressupostos, não mais os reformados, não mais aqueles que eu citei, né? A suficiência, a infalibilidade, a inerrância, e partimos de outros pressupostos, né? De que a Bíblia ela contém erros, de que a Bíblia, aquela frase do Calbart, né? A Bíblia é cheia de erros, mas mesmo assim é a palavra de Deus, né? Eu não entendo essa lógica dele, exatamente, não consigo entender isso. Bart foi muito, teve trabalhos importantes dentro da história do cristianismo, né? Mas ele teve essas contradições, né, em alguns sentidos, né? Exatamente. Teve suas contribuições, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, onde os teólogos estavam meio que acovardados, trancados às suas igrejas, mas a voz liberal era a voz teológica na mídia, né? Na mídia limitada da época, mas eram as vozes que ainda falavam, que ainda criticavam os excessos do Terceiro Reich, né? Era o Calbart quem estava lá, era o Emil Brunner, enfim, eram esses teólogos que estavam lá, né? O próprio Dietrich Bonhoeffer, né? Que era pupilo aí do Calbart, né? O próprio Bonhoeffer, exatamente, né? Eu ainda acho o Bonhoeffer bem mais ortodoxo que o Calbart, né? Ficou ainda mais numa linha um pouco mais conservadora. Mas, enfim, o método histórico crítico e o liberalismo teológico é um reflexo desse motivo básico moderno, né? Da ética versus a liberdade, esse dualismo, esse conflito entre a transcendência ética e a imanência da liberdade. Né? E nesse conflito venceu a liberdade. Sim. E então, se a gente pudesse já partir para um pensamento da cosmovisão cristã,
eu aprendi até de uma certa forma, mas eu também vejo outros irmãos falando um pouco dentro da cosmovisão cristã de alguns pilares que a norteiam, né? Por exemplo, eu sou da linha que crê mais em 4 pilares aí, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Mas eu vejo outros irmãos, e nada errado nisso, né? Creem mais em criação, queda e redenção apenas, né? Sim. Não chegam a pensar muito na consumação. Então, como você partiu até do pressuposto de cosmovisões sobre a cultura, suas origens e raízes, o que a gente pode trazer agora o que é a cosmovisão cristã e o que esses homens, né, como o Herman, como o Kuyper, como os outros, nos ajudam, até o James Shire, que também tem falado sobre o que eles nos ajudam a compreender e a entender sobre a cosmovisão cristã. Ótimo. A cosmovisão cristã é um outro motivo básico, né? A cultura ocidental, mesmo tendo sido influenciada rigorosamente por todos esses outros motivos que a gente já falou, né, dualistas, mas ela também foi profundamente influenciada pela cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã, ela é diferente de todas essas outras, porque todas essas outras, o motivo básico moderno, o medieval, o grego, todos eles têm sua fundação no motivo básico religioso, dualista, das religiões antigas, das religiões de mistério antigas. Já a cosmovisão cristã, não. Ela não tem origem no paganismo. Sim. A perspectiva cristã, ela tem origem no pressuposto revelacional, né? Nossa base para o desenvolvimento da nossa cosmovisão é o princípio de que Deus revelou uma palavra, revelou uma escritura. E essa escritura, ela, por inspiração do próprio Deus, do Espírito Santo, ela vem de uma forma neutra, né? Por mais que alguns críticos tentem associar algumas narrativas da escritura com narrativas semelhantes do paganismo, mas é muito mais fácil nós acreditarmos que a narrativa bíblica, ela na verdade influenciou esses outros contos, né, que tentaram redefinir as explicações antigas da cultura hebraica a partir de seus próprios pontos de vista, né, e dualistas, obviamente, né? Mas a cosmovisão cristã, ela parte de um pressuposto revelacional, ela não é uma construção, né? Nós recebemos a escritura por inspiração divina, obviamente, isso é um processo, né? Não é como o livro dos Mormons. Sim, verdade. Não foi o anjo Gabriel que veio entregar, né? Sim. Mas e a escritura, ela narra uma história muito coesa, uma história que tem um começo e que tem uma consumação e que tem um fim. Por isso que eu também concordo com você, né, nessas 4 subdivisões da história da salvação, criação, queda, redenção, consumação. Eu coloco redenção e consumação com um tracinho entre os dois. Isso, né? Sim. Uma ligação. Na verdade, da criação até a consumação, toda essa narrativa é coesa. Certo. Tanto que os teólogos bíblicos, né, aqueles que desenvolveram suas teologias bíblicas, a tentativa de procurar as amarras que perpassam todo o Antigo e o Novo Testamento, eles vão fazer esse esforço, né, para buscarem esse mit, né, essa terminologia alemã, que é a coesão para toda a Escritura, e fizeram trabalhos excelentes, né, como o Walter Eichrodt, o Walter Kaiser, essa obra mais clássica ainda da teologia bíblica, que é a do Gerardus Voss, o próprio Bruce Waldick, né, que é uma perspectiva mais recente, o Hal Smith, enfim,
tantos que propuseram, mas a partir dessa perspectiva, desse viés, de que numa obra que na teologia nós chamamos de opera ad extra, que é esse planejamento todo criado pelo próprio Deus Trino, quando nada existia, apenas Deus, e ele planeja então toda essa história, toda essa narrativa, e na sua opera ad intra, que são as suas ações agora já na história criada, já inserido nessa criação, os atos divinos, os autos salvíficos. Nós vemos então que nesse resumo que o próprio Deus nos dá, de Gênesis 1 a 3, na verdade ninguém consegue compreender a Escritura se ele não conseguir compreender bem Gênesis capítulo 1 ao 3. Sim, concordo. Ali a gente tem a introdução de tudo que Deus vai nos falar nas demais páginas dessa Escritura. Que nós chamamos de, que os teólogos, né, pelo menos até do 3 ao versículo 15, quando nós vemos a necessidade ali de um redentor, até é chamado isso na teologia de proto-evangelho, né? Isso, exatamente. Então você tem ali de Gênesis 1 a 3 a narrativa de Deus criando, a narrativa da queda e a narrativa da promessa de uma redenção. Sim. Né? Então, se não compreendermos bem, não fizermos uma boa leitura dessa introdução da Bíblia, Gênesis 1 a 3, nós teremos sérias dificuldades para compreender a cosmovisão bíblica, né? E através desse viés da criação, da queda e da consumação, Deus vai revelar o seu propósito. Sim. O seu telos, aquilo que é perdido, aquilo que o secularismo, aquilo que o homem moderno e pós-moderno abriram mão, não é? Que são os propósitos de Deus, as definições de Deus devem ser levadas em conta, a finalidade de Deus para cada um desses elementos deve ser levada em conta, né? Então nós vamos encontrar nessa perspectiva ou tripla ou quádrupla, né? Depende do teólogo. Mas enfim, ou tripla ou quádrupla, nós vamos falar da mesma coisa. Verdade. Né? Então, assim, dentro da perspectiva bíblica, surge então no neocalvinismo holandês o conceito de 3 mandatos, né? Os mandatos pactuais. Certo. São o mandato espiritual, o mandato social, o mandato cultural, não é? Desse pacto, esse acordo edênico, né, entre Deus e Adão, onde Adão deveria permanecer num relacionamento espiritual com Deus, né, ter esse benefício gracioso de um relacionamento espiritual com o próprio Deus, ali simbolizado naquele encontro todo fim de tarde, né, na viração do dia. Deus vinha ali para a realidade do jardim, se relacionar com sua humanidade criada. Sim. A humanidade deveria também se relacionar muito bem um com o outro, com seus semelhantes, e desenvolver essa raça, essa família. Ao mesmo tempo, ela tinha também que desenvolver todas as potencialidades da criação, da natureza criada. Isso fica muito bem ilustrado quando Adão é colocado no jardim e tem ali que desenvolver esse jardim, tem ali que plantar, ele tem que dar nomes aos animais, ele tem que fazer esse papel de gerenciar essa natureza, de representar Deus diante dessa natureza. Né? E tudo isso foi derrubado com a queda. A humanidade morreu em todos os seus aspectos, em todas as suas realidades. Morreu no seu relacionamento para com Deus, morreu no seu relacionamento um com o outro, morreu no seu relacionamento com a natureza criada, e Deus já de imediato revela o seu projeto eterno de redimir, não apenas a humanidade, no que diz respeito ao perdão dos seus pecados, mas uma redenção também que é tão abrangente quanto a exigência dos 3 mandatos que Adão tinha. Sim. Então, Cristo ele não vem apenas para salvar pecadores que se arrependem de seus pecados, né, que são alcançados pela graça, se arrependem,
toda aquela ordo salutis, né? Não está em discussão aqui. Mas ele vem também redimir todos esses relacionamentos que foram perdidos. Sim. Ele vem redimir esse relacionamento espiritual, né? Vem resolver o problema da rivalidade que a humanidade tinha então criado em relação a Deus. Ele resolveu o problema da rivalidade que o ser humano tinha criado em relação ao seu próximo, ao seu semelhante, e resolveu o problema dessa rivalidade que havia entre o próprio ser humano e a criação, né? Tanto que nas maldições, uma delas que diz respeito ao relacionamento cultural, Adão, que antes plantava e tudo que ele investia na terra, a terra retribuía, ele agora ia ser roubado pela terra, né? Porque ele ia plantar e a terra não ia dar para ele tudo facinho, né? Ele ia plantar e não ia colher tudo que tinha semeado, ia ser custoso, ia ser duro, difícil, enfim. Então Cristo vem também restaurar esse relacionamento da humanidade com a natureza. Embora nós sabemos que isso tudo alcança sua plenitude, sua realidade final no novo céu e na nova terra, né, na consumação, e é por isso esse quarto aspecto tão importante, porque fala justamente da plenitude de tudo isso que Jesus veio fazer, que é o já, mas o ainda não. Isso, já ainda não. Inclusive eu estava pregando ontem na igreja, a gente está fazendo exposição na primeira carta aos Coríntios, e a gente está no capítulo 15, justamente quando Paulo está repreendendo os coríntios acerca da descrença quanto à ressurreição dos mortos, né? E colocando em dúvidas a ressurreição de Cristo. E esse assunto era tão importante para o apóstolo Paulo que ele vai repreender os coríntios para dizer que se Jesus não ressuscitou, jamais haverá uma consumação. Né? Jamais essa história de redenção chegará no seu ápice. Jamais haverá uma glorificação, né? Aqueles que morreram foram condenados, né? Ele vai esticar o argumento para que os coríntios pensassem nas consequências disso, e não pensar numa consumação da maneira como a Escritura havia revelado. Sim, sim. Pastor, então para a gente caminhar para o final aí da nossa conversa, ficou definido para a gente aí, agora nesses últimos termos que você utilizou, que Deus, santo, justo, bom, criou, né? Então nós falamos sobre a criação e tudo que ele criou é bom, foi bom. Entretanto, veio a queda que mancha toda a criação, né? Em certo sentido, e como você já discorreu, os efeitos noéticos da queda. E por fim nós entendemos então que nós precisaríamos de um redentor para redimir aquilo que foi manchado, né? Eu vou utilizar de um termo até próprio da época da Reforma Protestante para essa última questão. Então nós vemos ali que Deus nos dá uma boa visão, né? Ele nos dá os mandatos, né? Como você disse, mandato cultural e etc. E que essa nossa visão foi manchada. Se nós pudermos até imaginar um óculos, né? Eu que utilizo óculos, você também você utiliza, né? Sim, sim. Nossa lente quebrou. E nossa visão foi manchada e nós não conseguimos enxergar como deveríamos enxergar. E também pensando em tudo que você percorreu sobre o dualismo, sobre o que nossa visão também foi afetada durante o tempo. Então os reformadores disseram ali, o Ecclesia reformata et sempre reformanda, né, secundo verbum Dei. A igreja reformada sempre se reformando pela palavra de Deus. Isso. Então, partindo desse pressuposto, a nossa visão ela precisa ser reformada, a nossa cosmovisão ela precisa ser reformada? Sim. Eu creio que a igreja do século XXI ela é tão dualista
quanto a igreja medieval. Sim. Eu creio que ela tem permitido adentrar, junto às perspectivas cristãs que nós temos em nosso coração, adentrar várias perspectivas pagãs. Né? E nós precisamos enxergar pelas lentes da Escritura, né? Você falou dos óculos aí. Se quebrar as lentes dos meus óculos, eu não enxergo nem o sabonete no banheiro para tomar banho. Nem eu. Pois é. Então, acredito que a perspectiva bíblica que redime o nosso relacionamento social, nosso relacionamento com a natureza, o nosso relacionamento com Deus, ele se estende a cada um desses elementos que o Doiver lista, né? Aqueles que eu falei, que vai desde de uma avaliação numérica da realidade até a fiduciária, até a fé. E isso implica que nós precisamos enxergar as artes com olhos cristãos, né? Não olhos dualistas, mas olhos cristãos, uma perspectiva reformada. Nós precisamos enxergar os relacionamentos, nós precisamos enxergar a maneira como nós nos envolvemos no casamento, a maneira como nós nos envolvemos na criação de nossos filhos, nos conceitos de amizade, né, que nesse dualismo tem sido tão perdida. Você acredita que eu ouvi uma vez uma cristã, e uma cristã muito antiga, né, uma cristã presbiteriana, uma igreja tradicional, né, que se orgulha de sua tradição reformada, e essa irmã chegou para mim muito orgulhosamente e disse: olha, eu não tenho amigos. E ela não dizia isso com pesar, ela dizia isso como se fosse uma vantagem, né? Nossa! Os meus amigos são os meus filhos e o meu esposo. Eu disse: nossa, que paganismo no coração dessa mulher. Sim. Né? Então, até o conceito de amizade, né, precisa ser restaurado. De vínculos, né? Isso, precisa ser redimido, né? Porque se dois amigos... A gente tem a amizade fantástica do C.S. Lewis e do Tolkien. O que você falou? Tolkien. Do Tolkien, exatamente. Né? Um protestante e um católico, e uma amizade belíssima, que inclusive nas obras dos dois há personagens que ilustram a amizade deles. Mas hoje em dia seria chamado de uma amizade, sei lá, homoafetiva, não homoerótica, né? Ecumênica. Como até a de Davi, né? Foi traçada assim. Exatamente. O liberalismo teológico tratou de taxar o relacionamento de Davi e Saúl de um relacionamento homoerótico, né? Isso, na verdade, faz parte das perspectivas de um coração realmente caído, né? Ele não consegue enxergar os relacionamentos com as lentes da Escritura, não consegue enxergar a amizade, não consegue enxergar criação de filhos, casamento, como que eu lido com o meu vizinho, seja ele crente ou não crente, né? Isso tem a ver com a maneira como eu enxergo a política, né? As teorias políticas e a ação política dentro de cada uma dessas teorias, né? Dentro de cada uma dessas esferas políticas, a maneira como eu me relaciono com o Estado, a maneira como eu enxergo o papel do Estado submisso ao meu Senhor, né? A maneira como eu não coloco perspectivas redentivas no Estado ou em nenhum político, né? Tudo isso precisa ser visto a partir de uma visão cristã. A maneira como eu trabalho, né? Isso pouco tem sido falado né, nas igrejas. Então as pessoas elas vão para a igreja no domingo e lá Jesus é o Senhor delas, mas quando elas vão para o trabalho e o patrão pede para elas falsificarem um documento, uma assinatura, eles fazem, por medo de perder o emprego, né? Porque na igreja Jesus é o Senhor, mas no trabalho o Senhor é o patrão. Verdade. Né? No trabalho eles temem mais o patrão do que o próprio Senhor. Assim também quando os jovens vão para a universidade, né? E lá eles acabam silenciando quando o cristianismo é acusado de maneira preconceituosa de algumas deformidades, e por medo dos professores, né, lá os jovens acabam negligenciando a sua fé, mas no domingo são todos servos do Senhor Jesus, mas na segunda-feira na universidade o Senhor é o professor, né? A gente tem que ver tudo isso a partir das lentes cristãs, a maneira como nós também nos relacionamos com as artes, com a música, com a pintura, tem muito desse misticismo ainda no que diz respeito à música, né? A música secular, a música
profana, música diabólica, maldita, né? Mas aquilo que é cantado por uma pessoa que supostamente é cristã, não, aí é santificado, aí é angelical. Verdade. E na verdade isso é superficialidade típica do paganismo presente dentro da nossa igreja, dentro do pensamento cristão de hoje em dia, né? Sim. E um resgate da cosmovisão cristã é urgente nos nossos dias. E eu fico muito feliz por esse assunto estar de vento em popa, né? No nosso país, como você falou, né? Com conferências que acontecem aí no Brasil inteiro, não só no Brasil, mas em outros países também, uma tentativa de restaurar, de resgatar as lentes cristãs, para que os cristãos enxerguem a realidade com a hermenêutica de Deus. Sim. E não com suas perspectivas pagãs. Sim. Então, como princípio, agora vamos chegar numa parte de aplicação do que a gente conversou. Então, como princípio, para o crente, o que vai reformar a visão dele vai ser a palavra de Deus. Ela tem que ser aí em primeiro plano, é o que vai trazer a reforma, né, pastor? Isso. Mas nós sabemos também, eu gosto muito daquela frase do Pedro de Blois, que foi um poeta medieval, que ele dizia que nós somos anões sobre os ombros de gigantes, para a gente poder enxergar mais longe. Então, como você disse, nós como crentes, como cristãos, nós temos muito para conversar com a ciência, com a cultura, com a arte, com a literatura, com a história, falar sobre política, né? Nós não podemos fugir desses assuntos. Então, eu sei que nós temos homens que decorrem nessa área de cosmovisão, que às vezes um cristão que não está acostumado ainda com a literatura pode não entender muito o pensamento. Então, partindo do pressuposto que a Bíblia que vai nos reformando, o que você também, como pastor, pode orientar, pode aconselhar e pode dar dicas para um cristão começar a tentar enxergar essas outras formas, essas outras áreas que nós temos para conversar, para dialogar, logicamente a partir da Bíblia, mas que outros homens podem nos ajudar a entender um pouco sobre esse assunto? Ok, boa pergunta. Primeiramente, nós cristãos precisamos questionar a maneira como nós temos crido acerca do bem e do mal, né? Se paramos para pensar se Deus e Satanás estão num conflito cósmico, como se estivessem fazendo um cabo de guerra, uma queda de braço, se nas nossas perspectivas nós imaginamos em alguns momentos Deus perdendo o controle das coisas, o controle da história, se quando as dificuldades, agonias da vida, tribulações, né, chegam, batem na nossa porta e atormentam a nossa vida, se a gente começa a perceber que o diabo que está vencendo no controle da situação, nós precisamos questionar isso. Sim. Né? Se de fato nós imaginamos um mundo nesse conflito cósmico entre Deus e o diabo, e me refiro a Deus e o diabo, nós cristãos, nós somos cristãos. Se há essa tensão, existe dualismo nas nossas perspectivas. Sim. Separação do sagrado e do profano. Exato. Então o que eu oriento para todos os crentes é fazerem essa reflexão. Se há essas polarizações, há esses conflitos no seu coração, a partir dessa perspectiva de que Deus e o diabo estão se degladiando, né, estão lutando pelo controle, pela alma das pessoas, questione isso, né? E, obviamente, como você mesmo falou, nós cremos que é a Escritura, é a palavra de Deus que faz tudo na igreja. O trabalho pastoral, que não é apenas de púlpito, mas no púlpito ou fora do púlpito, seja no trabalho de visitação, de aconselhamento,
o instrumento do pastor para arrebanhar a Igreja de Cristo é a palavra. Sim. É ela que vai nos exortar, vai nos corrigir, nos disciplinar, nos encorajar, né? Então, eu aconselho para esses irmãos que eles busquem nos espaços, nos ambientes que a própria igreja proporciona, como escolas dominicais, como reuniões de estudo bíblico, de estudo doutrinário, que esse assunto entre em pauta, que as lideranças sejam questionadas para tratar do assunto da cosmovisão, para estudarem sobre cosmovisão, para estudarem sobre a perspectiva reformada de mundo, né, para que isso crie um ambiente, porque não é da noite para o dia, né? Sim. Mas é um ambiente onde, permeado pela palavra, a igreja vai então substituindo suas perspectivas pagãs por uma perspectiva do evangelho puro, né? E, obviamente, muitos outros teólogos nos ajudaram a chegarmos até aqui, né? Eu posso indicar uma série de livros. Eu sei que tem teóricos que a leitura se torna um pouco mais densa, um pouco mais difícil, mas tem leituras mais introdutórias, né? Como, por exemplo, um livro publicado pela Monergismo, do David Nigel, né? Apresentado pelo outro grande teólogo, Arthur Holmes. O título é Cosmovisão, a história de um conceito. Interessante. Esse é um livro básico, fundamental, que pode ser estudado numa classe de escola dominical, né? Outro livro também introdutório é o livro do James Shire, né? O Universo ao Lado, um catálogo básico sobre cosmovisões, né? E aqui o James Shire, ele vai tratar de temas como, por exemplo, o teísmo cristão, o deísmo, o naturalismo, o niilismo, o existencialismo, o monismo panteísta oriental, a espiritualidade sem religião, né, os horizontes do pós-modernismo, o teísmo islâmico, né? Então vai tratar sobre diversos aspectos, diversas cosmovisões não cristãs e confrontá-las com a perspectiva cristã. Sim. Há também a obra fantástica, essa já não é introdutória, né? exige um pouquinho mais, né, de maturidade teológica, mas o livro Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey, um livro fantástico, né? E aí, ainda mais profundo, nós vamos ter o Hermann Doiver com sua obra No Crepúsculo do Pensamento, o Raízes da Cultura Ocidental, né? Vamos ter, em termos políticos, a obra recente do David Koizis, que é Visões e Ilusões Políticas. Então, graças a Deus, há uma vastidão de material sobre esse assunto. E uma obra que eu indico desde já, né, para aqueles interessados, aqueles que querem começar, leiam a obra do Abraham Kuyper, O Calvinismo. Muito bom. E muitos pensam que ele vai tratar ali dos 5 pontos, né? Tem gente que pensa que o calvinismo se resume aos 5 pontos do calvinismo, né? Dos cânones de Dort. Mas o Kuyper vai tratar lá da perspectiva cristã reformada acerca das artes, da política, da cultura, né? Como que o cristianismo dialoga com todas essas esferas. Sim. Que bom. Então fica a dica, pessoal, para quem quiser adquirir essas literaturas, aliás, esses livros indicados pelo pastor Murilo. Pastor, queria agradecer muito ter reservado esse tempo aí pra gente. Se quiser deixar uma palavra para encerramento, fica à vontade. Obrigado, viu? Ok, a gratidão é toda minha, Levi. E estamos aqui ao dispor, não apenas ao seu dispor, mas ao dispor da igreja, do Senhor e dessas ferramentas de comunicação importantíssimas que nós temos hoje. Que Deus abençoe seu projeto, aí, seu trabalho de divulgação da boa teologia, e para todos que vão, de alguma forma, serem beneficiados com o que nós conversamos aqui, fica a minha palavra de encorajamento, que você talvez tenha algumas dificuldades ao tratar do tema da cosmovisão, mas se você perseverar um pouco, insistir um pouco, ler um pouco mais,